Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, bom dia. Olhe, essa questão de igreja essencial, não é? Essa luta toda aí de pastores e pastores, por que eu digo pastores e pastores? Porque tem pastores sérios, sim. E tem uma boa parte de pastores mercenários, homens interesseiros, homens que não estão nem aí com a igreja, com as ovelhas, não. Eles não estão nem aí com o bem-estar, não é, espiritual dos membros, não. O que eles querem é manter as igrejas abertas, e aí eles terminam superlotando as igrejas, desobedecendo toda e qualquer ordem, seja das autoridades políticas, governamentais ou autoridades sanitárias, porque o objetivo deles é manter os crentes entre quatro paredes, porque aí é mais fácil eles manipularem. E aí eles vêm com esses argumentos, dizendo que tem muita gente em depressão, que as pessoas precisam ser orientadas, precisam falar com Deus. Veja que coisa, eles dizem que o povo precisa ir para a igreja para falar com Deus. Pessoal, nós falamos com Deus em qualquer lugar. Nós fazemos um culto de adoração a Deus dentro da nossa casa, 2, 3, 4, 5 pessoas. Sabe por que alguns crentes, algumas pessoas, alguns cristãos, né, eu falo crentes porque eu sou evangélico, mas também os cristãos católicos, sabe por que muita gente está entrando em depressão, nesse desespero porque não está indo aos templos? Porque incutiu-se na mente dessas pessoas que o lugar de adorar a Deus, de falar com Deus, de conversar com Deus, é na igreja, é entre quatro paredes. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso é um engodo, um engano. Nós falamos e conversamos com Deus no nosso quarto. Jesus disse, olha, quando orares, entra no teu quarto e ora, fecha a tua porta e ora entre ti e Deus. Então as pessoas acham, né, as pessoas gostam muito de exteriorizar a adoração. Então entram em pânico, entram em desespero quando não tem condição de ir à igreja. Será que ainda não entenderam que Deus permitiu essa pandemia, essa peste sobre a terra para abrir os olhos do seu povo? Será que ainda não entenderam que Deus quer que nós façamos o culto doméstico? Que nós façamos o culto em casa? Que nós nos reunamos embaixo do pé de jaca, embaixo do pé de caju, embaixo do pé de manga, no meio da rua, em qualquer lugar adoramos a Deus, em qualquer lugar prestamos um culto de adoração a Deus? E aí ficam esses movimentos lutando contra a justiça, mentindo, pastores mentindo para a igreja, dizendo, não é, que a igreja está sofrendo perseguição. Parem de serem mentirosos, parem de mentir, senhores pastores mentirosos, mercenários, parem de mentir, de enganar o povo. A igreja não está sofrendo perseguição. Olha, vocês não têm ideia do que é perseguição. Vão para Cuba, vão para a União Soviética, vão para a Coreia do Norte, vão para vários países da África, aí vocês vão ver o que é perseguição. Aí ficam mentindo, enganando a igreja, usando o texto, porque o inferno não prevalecerá sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Hoje à noite na nossa live, quinta-feira, eu estou gravando esse áudio aqui, é quinta-feira hoje, dia 8, às 21 horas, nós estaremos fazendo uma live, estaremos falando sobre isso. Sobre o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí pastores totalmente desviados, homens mercenários, homens interesseiros, homens mentirosos, ficam usando esse texto, enganando a igreja, completamente fora do contexto. O objetivo não é manter o templo aberto para atender as pessoas, para se preocupar com as almas, não, mas para manter as pessoas enclausuradas, para ali, não é, usarem suas estratégias para arrecadar dinheiro. A visão de muitos desses homens é arrecadar dinheiro. E o que me deixa triste é que pastores sérios, homens de Deus sérios, estão entrando nesse embalo, ao invés de instruírem a igreja, aproveitar as redes sociais e dizer, meus irmãos, fiquem tranquilos, nós estamos passando por um momento difícil, a igreja não está sofrendo perseguição. É verdade, irmão, que num momento como esse, um juiz ou outro, não é, uma autoridade, um governo ou outro, tenta se aproveitar para oprimir a igreja. Mas isso aí é coisa natural, irmão, isso é simples. Quem conhece Bíblia e quem tem intimidade com Deus entende. O que a igreja está sofrendo é o que qualquer outra instituição aqui na terra está sofrendo. Parem com isso, parem de enganar a igreja, senhores. Até quando os senhores vão continuar enganando a igreja? Não é melhor os senhores usarem as redes sociais, os cultos online e dizerem assim, meus irmãos, fiquem tranquilos, adorem a Deus em casa, se reúnam com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, não é? Com o seu pai, com a sua mãe, e faça o culto doméstico, adore a Deus, dedique pelo menos 30 minutos de oração diária, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, e está feito o seu culto, está feito o seu momento de adoração a Deus. Parem de mentir, parem de enganar a igreja, senhores pastores. Muitos dos senhores
são homens de Deus e estão se deixando levar por esses enganadores. Muitos dos senhores um dia foram homens de Deus e hoje estão desviados. E muitos dos senhores foram apenas melados de óleo. Ou se melaram ou alguém melou os senhores e os senhores passaram a usar o nome de pastor. Mas na verdade sequer foram um servo de Deus, quanto mais um pastor. Então é isso, irmãos. Vamos parar de enganar o povo. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos conosco e ser honesto com as pessoas. Igreja não é brincadeira, tem muita gente aí brincando de igreja, tem muita gente aí escarnecendo. Olha, irmãos, eu costumo dizer o seguinte hoje: o maior inimigo da igreja do Senhor aqui na terra são pastores mercenários, homens maus, travestidos de homens de Deus. A maior perseguição que a igreja sofre hoje, irmão, não é pela política, não é pelo judiciário, não. A maior perseguição ela é concretizada pela ação de maus pastores, maus líderes, maus obreiros. Esta é a verdade. Não é a verdade absoluta porque não somos donos da verdade, mas é uma verdade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.